Olá, prontos para mais um papo sobre a importância da comunicação suplementar e alternativa no autismo? Você sabia que a introdução desse sistema de comunicação não é obrigação só do profissional de fonoaudiologia? Profissionais de terapia ocupacional e de psicologia ABA também são muito essenciais nesse processo. Por isso, hoje eu converso com 3 pessoas do time clínico da Genial Care de todas as nossas áreas para contar um pouquinho sobre esse processo de introdução da CAA no autismo. Alice Túfulo é líder de aba aqui na Genial, especialista em transtornos do desenvolvimento e mestre e doutoranda em análise do comportamento experimental. Camille Guedes é supervisora de fonoaudiologia aqui na Genial Care, mestranda em saúde da comunicação humana pela Santa Casa de São Paulo, especialista em desenvolvimento infantil e linguagem e comunicação e coautora dos livros Tem um aluno autista e agora e Soft Skills Kids. Beatriz Scher é terapeuta ocupacional aqui na Genial, pós-graduanda em desenvolvimento infantil e intervenção precoce com modelo centrado na família e em educação especial inclusiva. Além disso, tem cursos em comunicação suplementar e alternativa e experiência de mais de 5 anos com autistas com necessidades complexas de comunicação. Bom, pessoal, então retomando aqui o nosso papo sobre a importância da comunicação suplementar e alternativa, ou comunicação aumentativa e alternativa, como muitas pessoas conhecem, a gente está aqui com pessoas do nosso time clínico da Genial Care para contar, cada uma na sua área, como que funciona essa parte da comunicação, né, e da introdução da CAA para cada uma dessas áreas e também de forma conjunta e multidisciplinar. Então, Alice, Beatriz, Camille, muito obrigada por terem aceitado participar desse papo com a gente hoje. Que agradeço, Gabi, é um prazer estar aqui com vocês. Também, obrigada. Então, partindo para a primeira pergunta, a gente está falando muito aqui da CA como uma forma de comunicação, né? E também a importância disso em uma intervenção multidisciplinar. Sei que quando a gente fala de CA no primeiro momento, né, ou de CSA, como as pessoas, principalmente da área da fonoaudiologia, aí acabam denominando, a gente pensa muito na fono, né? A gente pensa no fonoaudiólogo, nesse profissional, para fazer essa introdução. Mas entendendo um pouco disso do ponto de vista da multidisciplinaridade, queria que cada uma de vocês pontuasse qual que é a importância de ter essa introdução da CAA dentro das suas áreas e também de uma forma conjunta, né? Quando a gente fala dessa intervenção multidisciplinar mesmo. O que vocês veem que é necessário para isso? Eu acho que assim, a gente, né, faz essa associação de CA com fono, por exemplo, pensando no aspecto de comunicação. Mas a gente precisa olhar para um aspecto muito maior, que é a integração dessa pessoa, né, na sociedade e a dificuldade comunicativa, ela não está só relacionada à linguagem ou uma dificuldade de fala, né? E mais do que isso, quando a gente fala em CAA, é preciso pensar que, assim, a CAA, a comunicação aumentativa alternativa, ela é uma área tanto de pesquisa prática e clínica, mas ela faz parte de uma área muito maior, que é a tecnologia assistiva. E tudo que está relacionado à tecnologia assistiva está relacionado a instrumentos, estratégias que vão ajudar esse indivíduo a conviver, né, melhor em sociedade, a fazer parte, a conseguir ter mais independência e autonomia. Então, as pessoas acabam fazendo essa associação de CAA com fono, porque a gente olham mais para o ponto, para questões relacionadas à fala, ao desenvolvimento da linguagem, né? E aí a gente está pensando, a gente precisa olhar para um aspecto muito maior, que é tanto de promover mais autonomia e mais independência, quanto de ajudar a esse usuário de comunicação aumentativa e alternativa estar mais inserido na sociedade. Complementando isso que a Camille falou, é muito importante para que tudo isso aconteça de forma efetiva, a gente ter uma avaliação, né? E quando a gente pensa numa avaliação, tem que ser uma avaliação bem completa. A gente vai olhar não só questões da fala, comunicativas, mas comportamento, avaliação motora, entra também questões sensoriais. E tudo isso proporciona com que a gente tenha dados para que aquela criança seja melhor assistida. Então, o que a gente pensa? Beleza, tecnologia assistiva. Para a gente proporcionar essa assistência, a gente vai olhar aspectos socioeconômicos, se aquela criança consegue dar conta de qual sistema de comunicação, como que a gente vai fazer, e acho que esse é um objetivo grande que a gente tem aqui na Genial, né? Integrar
essas especialidades para que a criança seja melhor assistida nesse contexto. Acho que complementando, pensando um pouco no que a Camille trouxe, no que a Bia trouxe, e na área, né, da análise do comportamento, eu fico até reflexiva do quanto cabe a gente olhar para essa divisão, no sentido do como que é na Fono, como que é no ABA, como que é na TO. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que é super pertinente, porque sempre é feita, ao mesmo tempo me torna reflexiva no quanto é sintomático, do quanto a gente ainda não está integrando da forma como seria, de fato, a proposta e necessário o CAA, né? Porque se a gente for pensar no CAA, ele é a comunicação da criança, ele é a língua que a criança está dizendo. Nesse sentido, todas as pessoas que fazem parte da vida da criança e do dia a dia da criança têm que ser capaz de corresponder a essa fala. Imagina que você aprende uma língua, que você vai para um país e ninguém fala aquela língua com você. Ou você aprendeu com uma amiga sua, mas seus pais não falam aquela língua que você fala, né? A escola que você vai não fala aquela língua com você, né? Pensando nisso, o que eu diria é que a gente deveria, enquanto equipe, conseguir organizar como que vai ser implementada essa comunicação alternativa, quais são os suportes, pensando um pouco no que a Bia trouxe, né? Se vai ser usado uma comunicação alternativa de baixa tecnologia ou de alta tecnologia, dependendo do que a criança necessita e do que é possível no cenário de vida dessa criança mesmo, se vai ser usado contrastes ou não contrastes de cores, se for pensando em questões de processamento visual, né? E todos têm que ser atuantes nessa construção, né? Logicamente, a TO vai ter muito mais instrumento para conseguir avaliar a parte motora e ajudar o ABA e a Fono a pensar em que estratégias colocar, assim como a Fono talvez tenha um olhar mais ampliado para todas as funções comunicativas e tenha orientações, mas a ideia do CAA não é ser fragmentado em cada uma das áreas, mas é ser unificado. Bom, e aqui na Genial, a gente sempre fala muito sobre a importância de toda criança atingir o seu máximo potencial. Na visão de vocês, o que vocês acreditam que não pode faltar para que essa comunicação se desenvolva da melhor forma possível? Bom, eu quero responder essa pergunta fazendo uma provocação, te devolvendo uma outra pergunta, tá, Gabi? Na verdade, nem é só uma pergunta, mas eu quero que você agora, nesse momento, sem falar, sem movimentar muito o seu corpo, me conte qual a sua cor preferida. Movimentamos o corpo, né? E aí, isso tudo eu tô querendo levar para você que, assim, por mais que você não tenha conseguido me passar essa mensagem, você entendeu o que eu quis, né, dizer. E aí, com isso, eu respondo para você que o principal de tudo é acreditar. É a gente presumir a competência desse indivíduo, dessa criança, né? Assim, a gente precisa entender que não é porque eles não falam ainda ou falam de uma maneira pouco convencional, né? Porque a gente também precisa entender que comunicação funcional é diferente de comunicação convencional, tá? Não é porque ainda não há uma comunicação assim efetiva de uma maneira convencional que não existe uma mensagem a ser passada, que não existe compreensão. Então a gente precisa acreditar que essas pessoas, né, têm o potencial para desenvolver a sua forma comunicativa e sua linguagem através da forma comunicativa, da modalidade comunicativa que ela tem nesse momento. E aí, para também que isso aconteça, né, acreditando que isso é possível, o que a gente precisa fazer também? Dar modelo. Então, a gente fala muito em modelagem, né? A gente modela. E o que é a modelagem? É levar informação para essa pessoa, assim como num desenvolvimento de linguagem oral, por exemplo. Primeiro a gente ouve, né? A gente passa quase um ano da nossa vida ouvindo o que as pessoas falam, para que aí, então, a gente comece a expressar. Então, com os usuários de comunicação aumentativa e alternativa,
isso também precisa acontecer, precisa ter modelo, precisa ter vivência, né? Precisa ter possibilidade de aprendizado de linguagem e de uso dessa modalidade comunicativa nos ambientes variados. Eu acho que é muito importante a gente estar muito atento, complementando isso que a Camille falou, a gente tem que alinhar, enquanto profissionais, as nossas expectativas diante dessa criança, né? Uma coisa é aquilo que a gente espera, outra coisa é aquilo que aquela criança é, né? E quando a gente aceita o que aquela criança é, a gente aceita as possibilidades que ela tem de comunicar, o que ela quer comunicar. Então, a gente tem que estar muito atento aos sinais. Por muitas vezes, a gente acaba passando desapercebido porque a gente tem uma tendência a achar que somente a fala ou uma expressão muito assertiva do que a criança quer ou do que ela quer dizer é válida, mas muitas vezes não, né? Principalmente quando a gente está falando com crianças com necessidades complexas de comunicação. Se elas querem comunicar, elas vão dar um jeito de conseguir comunicar. A gente tem que estar aberto para entender qual é o jeito que ela tá criando, que estratégia essa criança está criando para se comunicar com a gente. E acho que a partir daí a gente consegue também traçar um plano de ação com relação a isso. Então, por exemplo, essa criança ela tem muita intenção comunicativa, mas ela usa muito gestual. E como que ela usa esse gestual? É com o corpo inteiro? Ela aponta, ela não aponta, ela só olha? Então, se a gente estiver atento àquela criança, e não só aos comportamentos, mas o que aquela criança é, no geral, né? Às vezes é uma criança mais tímida, e ela não é uma criança que vai apontar, que vai sair dançando, que vai pegar a coisa e te entregar. Então, a gente está sempre presumindo competência, entendendo que aquela criança, sim, é capaz de comunicar aquilo que ela precisa ou deseja, e entender as formas como ela faz isso. Né? Eu acho isso muito importante, porque fala muito sobre a subjetividade daquela criança, né? E a comunicação alternativa, assim como todo meio de comunicação que a gente tem, é muito subjetivo. Tipo, a forma como eu posso falar uma mesma coisa é diferente da forma como você vai falar uma mesma coisa. Mas no final, a gente, sei lá, você quer falar assim, eu queria tanto pegar uma caneca branca. E aí eu passo, pega a caneca branca para mim. No final é tudo sobre a mesma caneca. Mas as formas como a gente acessa essa informação são diferentes. Então a gente tem que estar sempre muito atento e validando tudo isso. Não existe comunicação errada, né? Eu acho que é isso. Não existe um jeito errado de se comunicar. Quando a gente está falando sobre comunicação, é interessante pensar, para as nossas crianças, né? É interessante pensar no que motiva a gente a se comunicar, né? A gente faz comentários quando a gente quer. A gente faz pedidos sobre coisas que a gente quer. A gente conta coisas que aconteceram porque a gente quer comunicar para o outro e compartilhar com o outro o que a gente viveu. Quando a gente está ensinando alguém a se comunicar, essa base precisa estar presente. A gente não vai ajudar a criança a pedir por algo que ela não deseja. E muitas vezes a frustração de quem está ensinando passa por esse lugar. Porque quando a gente está falando de uma linguagem vocal, você não tem como dar ajuda física na corda vocal de uma pessoa para ela falar. Então, isso já está um pouco subentendido. A criança não vai falar o que ela não quer. Quando a gente está falando de uma comunicação alternativa aumentativa, como a resposta muitas vezes é uma resposta motora, né? Muitas vezes vem a vocal junto, mas é uma resposta motora, há a possibilidade de dar uma ajuda física. Que não é algo que a gente acredita aqui, porque a gente não vai forçar a criança a pedir por algo. Aquilo pode estar como um suporte de ensino, se você tem absoluta certeza que é aquilo que ela quer. Mas isso é outra página delicada. Mas eu acho que a base é garantir que a intenção comunicativa da criança está lá, que ela está querendo fazer o comentário, que ela está querendo fazer aquele pedido, né? Isso quer dizer que a gente só vai trabalhar a partir do que ela quer? Não. Aí entra o que a Camille colocou. A gente também vai falar com ela através desse instrumento. A gente vai modelar para ela, né? Pode ser que ela não queira fazer um comentário, que legal que tá essa brincadeira, mas a gente pode ir lá e a gente comentar dizendo que legal, para ela ir sendo exposta
E algum dia, talvez, ter a vontade de também compartilhar que ela está achando legal. Né? Então, acho que a segunda grande base, que a Camille colocou super bem, passa por esse lugar de a gente precisa estar falando a mesma língua com ela. Se a gente for pensar em qualquer ensino de idioma, o professor não fala, você vai fazer uma aula de inglês, o professor não fala com você em português para te ensinar inglês. Né? Se você vai fazer uma aula de alemão, o professor não fala em inglês ou em português para te ensinar alemão. Ele vai falar em alemão, ou ele vai falar em inglês, né? Então, acho que passa um pouco por esse lugar a modelagem também. É engraçado que quando a gente está falando de comunicação, de CA, né, tudo é gatilho, né? Vai vindo informação e a gente quer falar e complementar, mas isso de entender, né, ajudar o usuário, né, que no caso a gente está falando de crianças, a entender a função social disso na sua vida, né, é fundamental. Entender que não é um recurso de terapia, não é uma tarefa, não é uma atividade. É um instrumento para me ajudar a conviver com outras pessoas, a conversar, a passar minhas ideias, meu pensamento, a fazer pedidos, né? Então, assim, é algo que veio para me ajudar a socializar, por exemplo, né? E lembrar também, assim, quando a Alice falou, a gente não dá ajuda física para uma pessoa falar, né? Mas a gente acaba, em algum momento, fazendo esse tipo de solicitação de fala. Pensando, por exemplo, em uma criança que fala, né? Ela vai lá e aí ela bate no amiguinho e a mãe fica super angustiada e vai lá e fala, vai, pede desculpa, você tem que pedir desculpa e tudo, vai, fala desculpa. E a criança vai e fica, desculpa. Mas aquilo, para aquela criança, não vai fazer diferença nenhuma, não faz sentido na vida, porque talvez ele nem entenda o que significa desculpa e não cabe para ele naquele momento, porque, tipo assim, eu continuo com raiva dessa pessoa. Eu pedi desculpa da boca para fora, mas se eu pudesse, eu bateria de novo, né? Eu brigaria de novo. Então, assim, a gente precisa entender qual que é a função da linguagem, do nosso vocabulário, né, das nossas funções comunicativas, qual que é a função disso tudo no nosso convívio em sociedade. Então, não adianta só, vai fazer porque tem que fazer, vai fazer porque é uma tarefa. Não, tem que fazer sentido, né? Para que o aprendizado aconteça, tem que fazer sentido. Eu acho que faz muito sentido a partir do momento que a gente coloca para aquela criança, e ela vai aprendendo aos poucos, que o sistema de comunicação não é algo a parte dela, é parte de quem ela é a partir desse momento, né? É parte de quem eu sou, é a forma como eu me comunico, é a forma como eu consigo acessar as pessoas e as pessoas me acessam também, onde eu me faço entender, onde as pessoas conseguem com que eu entenda elas, né? Então, complementando, eu acho que é muito importante isso também, porque faz parte dele, é a boca dele, é a fala dele, a gente não tem uma opção, tipo, se uma criança que é oralizada fica, mãe, 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 você não vai tirar a boca dela para ela parar de chamar. Da mesma forma que a gente não vai tirar o botão de mãe da comunicação lá só para ele parar de falar, né? Então, é parte dele, né? O sistema de comunicação para as pessoas com necessidades de comunicação não é, por mais que de fora pareça uma coisa à parte, não, é parte daquilo que ele é, a forma como ele se comunica. Então, é muito significativo. Acho que tem um ponto extremamente importante, que é pensar que a comunicação ela é multimodal. Todos os seres humanos, eles se comunicam de diferentes formas, né? Você aponta quando você quer algo, você escreve quando você quer algo, você pede vocalmente quando você quer algo, você olha quando você quer algo. E acho que uma das coisas que a gente precisa cuidar quando a gente está implementando o CAA é não exigir dessa criança que toda e qualquer comunicação dela seja aceita só pelo CAA, né? É lógico que a hora que você está ensinando uma nova língua, essa pessoa precisa exercitar essa nova língua, senão ela não é estabelecida. Ao mesmo tempo, a gente também não quer ensinar para essa criança que não vale mais apontar, não vale mais ela olhar,
não vale mais ela usar a voz dela de alguma forma. Então, um cuidado muito grande em qualquer ambiente em relação à comunicação alternativa, aumentativa, é de ter esse equilíbrio em relação a o quanto de cada linguagem você vai aceitar, o quanto de cada linguagem você vai incentivar. A criança pode... E aí a gente sempre fala também da importância da família, né, de um modo geral. A Erin, a gente entrevistou ela também para essa série, e ela contou um pouquinho do que os pais precisam estar atentos até no dia a dia para ajudar as crianças, né, nessa introdução da CAA. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também do papel da escola, se ele existe, como que a escola ajuda também nessa parte do desenvolvimento, porque a gente sabe que o ambiente escolar, ele ajuda bastante no desenvolvimento da criança de um modo geral, né? Então, isso se aplica também quando a gente fala de CAA? Então, na escola, elas vão ter contato com pares, elas vão ter novos desafios ambientais, emocionais, comportamentais. E tudo isso é uma grande oportunidade para que essa comunicação se expanda também. Não só para a criança em si, mas para as pessoas aprenderem como se comunicar, principalmente outras crianças. Eu acho que grande parte e muita da responsabilidade que a CAA tem é fazer com que esse indivíduo se sinta parte do todo, né? Mesmo ele se comunicando de uma maneira diferente das outras pessoas. E quando isso se aplica com pares, quando isso se aplica ser entendido por outra criança, uma outra criança consegue se comunicar comigo, isso eleva a motivação, assim, muito para cima. Né? Então, por que é importante? Que a escola também esteja inserida nisso, não só em questão dos pares, para que os professores também saibam como administrar conteúdos, para que aquela criança consiga aprender de maneira efetiva. Então, a gente olha para uma criança com necessidades complexas de comunicação. Como é que ela entende? Né? Ela entende você falando, ou ela precisa que você fale, modele junto? Como é que a gente vai aplicar isso em atividades escolares? Né? Tudo isso, tendo esse conhecimento e aplicando dentro da escola, proporciona aquilo que a gente sempre espera, né? Que aquela criança consiga efetivamente fazer parte dos contextos sociais em que ela está inserida. Né? Que ela se sinta um aluno, que ela se sinta representada dentro da escola, que ela se sinta ouvida, que ela consiga acessar aquilo que os outros amigos também estão aprendendo, né? Tanto como em casa, como num parquinho, mas a escola em si, porque ela tem uma grande responsabilidade de formação naquilo que a gente naquilo que a gente vai aprender, naquilo como a gente se relaciona com outras pessoas, é de extrema importância que a comunicação alternativa seja compreendida e aplicada, né, nesse contexto. Você falou coisas muito importantes, né, Bia, do ponto da a escola ela ser de fato o ambiente de socialização da criança, e a socialização ela acontece parte muito em relação à comunicação. E aí os pares, assim como essa professora, estarem preparados para conseguir ser parceiros de comunicação dessa criança é extremamente necessário, né? Eu lembro que no curso do PECS, a pessoa que dá a Soraya, ela trouxe um exemplo que me marcou muito, assim, que eu acho que reflete nessa nossa discussão. O PECS é um sistema de comunicação por troca de figura, né? Então, a criança, ela monta... vou explicar um pouco só, porque para o exemplo é importante entender o cenário. Ela monta... Ou ela entrega a figura do que ela quer, ou ela monta numa tarja e entrega para a pessoa. E ela trouxe o caso de uma criança que ela estava fazendo... Ela tinha o PECS em casa, ela fazia os pedidos para os pais e para a terapeuta a partir das imagens, mas a escola não aceitava o PECS lá dentro. E aí, essa criança, ela viveu um momento de muita frustração dentro de sala de aula, e ela pegou o caderno dela e ela rasgava assim as folhas do caderno dela e entregava para a professora, né? Porque estava estabelecido para ela que eu sou atendido desse modo, né? Eu estou tentando comunicar algo e ela não está me entendendo, então deixa eu ver se eu entregar, se ela vai conseguir se comunicar comigo.
Então, eu acho que essa cena sempre trouxe para mim, ilustrou para mim a importância tanto do sistema estar também no ambiente escolar, quanto dos parceiros, das pessoas que estão na escola conseguirem ser, de fato, parceiros de comunicação, né? Voando alto nos nossos desejos, seria fantástico que, para além de saber usar, a professora também pudesse dar aula usando de alguma forma, né, a CA junto e fazendo parte da linguagem dela. Para além disso, para além de saber ser um parceiro, eu acho que a escola ela tem um papel essencial que é de conscientização das outras crianças em relação a essa forma de comunicação. Por quê? Quando a gente pensa num sistema de comunicação alternativo como os sistemas de alta tecnologia, eles estão nos celulares, eles estão no iPad, né? Que é um item extremamente interessante para as outras crianças. No entanto, né, nesse contexto, não é um brinquedo, né? Então, faz parte e é extremamente essencial que essa criança ela possa estar lá com o iPad dela sem as outras crianças virem querer brincar com o iPad. Imagina quererem brincar com a sua boca e a forma como você se comunica, né? E isso é extremamente possível, a gente já viu em muitos lugares essa conscientização e a forma como a professora conduz, trazer essa visão para as crianças, da importância daquele instrumento para a criança que está usando. Mas a gente precisa muito, sempre, da parceria da escola para que isso esteja lá e sendo respeitado e entendido como a forma da criança se comunicar. Eu queria dar, até complementando, um relato de experiência mesmo. Eu já estive dentro de escolas, mediando, né, essa comunicação de uma criança com necessidades complexas de comunicação com um sistema de alta tecnologia, né, aqueles que estão dentro de aparelhos eletrônicos. E é exatamente isso, quando a escola se abre para entender que aquela criança se comunica dessa maneira. Era uma criança de uma turma de 4 a 6 anos no máximo. Então, quando viram um amigo novo com um iPad pendurado do lado, um monte de botão colorido, a primeira reação era, nossa, deixa eu ver, ai, fala! E a criança começou a se sentir meio incomodada e meio invadida, né? E aí, como é que eu, como profissional, consegui fazer essa transição? Porque também, da mesma forma que era uma primeira vez que aquela criança estava chegando com o seu sistema de comunicação, indo de encontro com outras crianças, também era a primeira vez que a escola recebia uma criança que falava, né, que se comunicava de outra maneira. Então, a primeira coisa era assim, o que as crianças vinham, o que ele está falando, o que ele quer? Aí eu falava, pergunta para ele vai saber te falar. Eu não sei o que ele quer, ele sabe, pergunta o que ele quer. E aí virava, o que você quer? E aí acontecia a mágica, né? Eles aprenderam que não era tocar no sistema de comunicação, mas esperar que aquele sistema de comunicação trouxesse a informação. E isso foi trazendo, junto com a professora, experiências onde chegou no momento que esse é o objetivo, né? Eu não precisava mais estar tão presente nessa mediação. Era assim, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Aí a Pro, você já perguntou para ele? E aí as crianças iam, esperavam ele comunicar, ele voltava. Muitas vezes, que é normal, as crianças têm, e eu acho que é até necessário deixar com que outras crianças que não conhecem um sistema robusto de comunicação, um sistema de alta tecnologia, que elas possam mexer. Mas elas entenderem como é que aquilo funciona. Mas antes, eu sempre falava, pede, essa é a boca dele. Aí elas ficavam assim, tipo, como assim é a boca dele? É assim que ele fala, né? E aí foi passando com o tempo, eu posso mexer? Eu posso conversar com você? Eu queria saber se eu posso conversar com ela. Pergunta para ele, né? Então, essa mediação é muito importante e a abertura da escola para entender isso também é de extrema importância. Essa criança deslanchou assim, se sentia pertencente, gostava de ir para a escola, conversava com os amigos. E é assim, dá um quentinho no coração de qualquer terapeuta, né? Qualquer pessoa que trabalha com comunicação alternativa vê isso realmente sendo implementado. Quando a gente olha para a escola, né, assim, a gente tem uma dualidade
enorme, assim, né? A gente tem um universo de possibilidades, mas a gente também tem um universo de desafios, né? É um ambiente que é proporcional o quanto que tem de oportunidade é o tanto que tem de desafio. Por quê? Porque a gente está num ambiente que o usuário, né, da comunicação alternativa, a criança, ela está lá muitas horas, ela está vivendo muitas situações diferentes, muitos contextos, né, diferentes. Ela está tendo trocas com pessoas variadas, desde pequenos até grandes, né? Então, assim, de fato, é um ambiente que traz riqueza nas possibilidades, mas também riqueza nos desafios, né? E é engraçado, assim, quando a gente chega com comunicação alternativa, a gente passa por processos do tipo, peraí, mas ele aí vem os mitos, né? Ele vai ficar preguiçoso, a gente acha que por ele se comunicando através daí vai inibir a fala e tudo isso, então a gente precisa fazer uma construção, né, para desmistificar essas questões, né? Não, né? Então, e aí através disso a gente vai levando todas as evidências científicas, fazendo esse trabalho de conscientização mesmo, né? Dando informação para essas pessoas. E aí a gente depois passa por um processo de, tá bom, então isso é a salvação da pátria. Tudo gira em torno da comunicação aumentativa e alternativa. E aí isso passa, inclusive, a ser aversivo, porque as pessoas começam a fazer, não, mas se é isso que se é com esse instrumento que vai funcionar, né? É esse instrumento que vai ter que estar em tudo. E aí fica algo assim para a criança até cansativo, porque tipo, peraí, eu não estou sendo respeitado. E eu não estou sendo respeitado porque primeiro não acreditavam nisso. Agora porque acreditam tanto ao ponto de não me deixar em paz, né? E a gente está sempre tendo que olhar para a função disso na vida dessa pessoa, né? Então, quando isso chega na escola, a gente leva a informação, a gente leva, né, enquanto equipe clínica, leva o conhecimento. E aí a gente precisa estar sempre acompanhando para que isso não vire algo que vai dificultar o processo. Tipo, então tá bom. Então eu vou dar uma ordem para essa criança através disso. Se eu clicar senta, ele vai ter que sentar. Se eu clicar escreve, ou se eu falar, ou qualquer instrumento que eu tenha, essa criança vai ter que fazer. Então, o nosso trabalho, além de levar a informação, né, para esse ambiente, para a escola, e a possibilidade dessa criança, é de um monitoramento extremo, né, para que a gente tenha um cuidado de que isso não se perca por questões que não são relevantes para a função comunicativa dessa criança, por exemplo. Bom, pessoal, então chegamos ao final do nosso papo. Agradeço de novo pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma última mensagem também, quiserem deixar aqui antes da gente encerrar, mas já agradeço muito. Acho que todo mundo que tiver contato, que puder assistir esse material, vai aprender bastante junto com a gente. Eu que agradeço, Gabi. Acho que se for para deixar uma última mensagem se comuniquem com alegria. E não desistam, né? Assim como qualquer outra comunicação, o CAA é treino, é se envolver, e vale muito a pena a hora que essa criança começa a conseguir trazer para a gente tudo que ela tem vontade. Obrigada pelo convite, Gabi, eu adorei participar desse papo aqui também, complementando a mensagem da Alice, né, do Se Comuniquem. Não esqueçam que comunicação é poder, né? Quando a gente consegue se comunicar, independente da forma que a gente se comunica, a gente se empodera, a gente tem mais autonomia, a gente tem mais independência. Então, comunicação é poder. Eu queria agradecer também, foi muito bom estar aqui. E acho que além de poder, além de ser incrível, a gente tem o direito de se comunicar, né? É um direito humano. Então, independente de como você vai fazer, você se comunicar, você está exercendo um direito seu enquanto pessoa, né? E o que eu, enquanto terapeuta, e creio que todo mundo é genial puder fazer para que essas crianças atinjam o máximo potencial dentro dos seus direitos, a gente sempre vai fazer de coração aberto. Muito obrigada, pessoal.